Oi gente, tudo bom? Meu nome é Analia, bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Pequenos Segredos Fatais, de Wanda Morris. Esse livro traz uma moça chamada Alice. Ela é assistente jurídico numa grande empresa e trabalha diretamente com o vice-presidente do conselho, vice-presidente executivo, né, do conselho geral dessa empresa. E, enfim, e ela tem um caso com ele, né? Sem ninguém saber da empresa há muito tempo. Aliás, eles tinham um caso numa outra empresa que deu um problema lá, os dois foram, quer dizer, dois não, ele foi demitido e carregou ela para essa empresa, tá? Foi um problema lá, acho que descobriram, parece. Enfim, então ele foi demitido e puxou ela para essa empresa. Então, ela está nessa empresa, acho que está há uns 2 ou 3 anos nessa empresa, trabalhando diretamente com o vice-presidente chamado Michael. E que esse Michael, numa noite não, num dia, tipo, 5 horas da manhã por aí, ele se matou, né? Ele se matou e a Alice descobriu o corpo, que geralmente eles se encontravam de madrugada, bem cedo na empresa, para namorar, ou enfim, e também para trabalhar também. Enfim, eles é um hábito deles. Então, nesse dia, né, ela recebeu uma ligação dele, queria falar muito com ela, e eles se encontraram, marcaram de se encontrar na empresa muito cedo, tipo umas 7 da manhã, 6 da manhã, praticamente. E ela foi lá encontrá-lo, quando chegou no escritório dele, estava morto. E enfim, em vez de. Ela ficou tão em choque, que em vez de chamar, né, alguém, ou a polícia, uma emergência, ela saiu correndo e não avisou ninguém e voltou para a sala dela, porque a sala dela ficava, acho que, no 18º andar e ele ficava no 20º. Então, e ela voltou para a sala dela como nada tivesse acontecido, esperou as pessoas chegarem normalmente na empresa e esperou alguém dar o alarme, né? Quando descobriram um corpo, né? Ela sabia, obviamente. E foi aquela coisa pandemônia ali, ela ficou desesperada, mas ficou de bico calado. Enfim, foi uma coisa horrorosa. E acho que uma semana depois, o conselho lá do alto escalão, né, do executivo lá do 20º andar, pediu para ela substituir o Michael. No caso, ela seria a vice-presidente executivo, né, do Conselho Geral. E ela quase levou um susto, né? Como? Sabe? E ai, desculpa, esqueci de falar uma coisa importantíssima, gente. Uma coisa mais importante, muito importante para vocês saberem. Ela é negra, tá? A única negra da empresa nesse escalão, no executivo, né? Porque tem outros negros na empresa, mas são pouquíssimos, pouquíssimos. Tanto é que a empresa estava tendo problemas justamente por causa disso. Estava tendo uma passeata, as pessoas estavam lá na porta com cartaz, berrando, porque estavam com problemas de pessoas que trabalham lá, pessoas negras, que não estavam tendo oportunidade de subir na empresa, porque estavam sendo boicotadas, que só dava dando tipo lugar, né? Dava chance para as pessoas brancas a crescerem na empresa. Estavam boicotando, não estava dando benefícios que tinham que dar para as pessoas negras, estavam mais para as pessoas brancas, enfim, estava tendo um problema muito grande essa empresa em relação a isso. Estava saindo nos jornais, já estavam começando a ter um bafafá que a empresa ia ser processada e ter um monte de processos. Então as pessoas estavam. Essa empresa estava bem em evidência, estava saindo tudo de jornal, de televisão em relação a isso. E ela supôs, né, que realmente o pessoal do conselho pediu para ela entrar nesse cargo, né? Entrar não, como é que fala? Tem uma palavra, esqueci. Enfim, ser a vice-presidente do conselho geral
para tipo ser fazer um cala-boca, né, porque esse pessoal que está reclamando que não tem um negro no alto escalão dessa empresa, que é um absurdo e ppp. Então ela estava achando então que seria uma coisa mais ou menos isso, para dar um cala de boca para esse pessoal. Só que ela pensou ao contrário, ela falou assim, bom, eu vou aceitar porque eu vou fazer justamente ao contrário, eu vou trazer mais pessoas de cor para a empresa e vou ver o que está acontecendo, por que eles não estão conseguindo subir na carreira aqui dentro, né? Por que os benefícios não estão sendo dados para as pessoas negras, só com pessoas brancas conseguem os benefícios? Tem alguma coisa errada aí. Então eu, no meu cargo, eu vou poder descobrir e vou poder ajudar, né, esse pessoal. Eu vou fazer o inverso do que eles estão pensando, né, que eu ia fazer. Então realmente ela aceitou, né, mas muito desconfiada também, com medo também, porque ela achava que não estava preparada para isso, que ela sabia que tinha pessoas muito mais preparadas lá na empresa para assumir esse cargo. Enfim, mas mesmo assim ela relutou um pouco, mas coitada, acho que não deixaram nem ela pensar direito, que já colocaram ela no cargo sem ela realmente até falar que sim. Ela relutou um pouco, achou aquilo esquisito, mas aceitou. Gente, depois que essa moça realmente entrou nesse cargo, a vida dela mudou completamente e para pior. Ela entrou num imbróglio tão grande, que esse negócio dessa parte que eu te falei, de pessoal reclamando que os negros não tinham muito acesso à empresa, pereré, isso aí é uma poeirinha, é um grão de areia perto do problema imenso, né? Imenso que ela ia entrar, que ela entrou praticamente sem saber, coitada. O buraco é muito mais embaixo, sendo mais direta, né? Muito mais perigoso que ela podia imaginar. Ela não tinha ideia do que ela estava se metendo, ideia. Então o que aconteceu? E ela tem um irmão, né? O Sam. O irmão dela é um bom vivan, vive às custas dela. Já entrou e saiu da cadeia várias vezes, mas por pequenos delitos, tá? Desde pequeno foi assim. E ela tá tentando, né, fazer com que ele tomava jeito na vida. Então, e ele, pela primeira vez, ele disse para ela que conseguiu um emprego. E ela ficou super feliz, mas queria saber que emprego era esse, né? E estava tentando falar com ele, assim, não estava conseguindo. Mas depois ela conseguiu falar, enfim. E outra coisa, ela tem um passado na vida dela muito difícil. E ela esconde um segredo terrível no passado dela. Terrível, terrível, terrível. E tão terrível assim que ela ela preferiu tipo, quase que esquecer, né? Apagar o passado dela e criar uma nova Alice, completamente diferente da Alice do passado. Mas diferente no sentido de ela começar a mentir, né, sobre a vida dela. Ela não falou que tem um irmão, não falou nada que tinha uma mãe, não falou nada disso. Ela falou que era sozinha no mundo, não tinha ninguém, que morava em outro lugar, na Geórgia, uma cidadezinha pequenininha. Enfim, ela mentiu muito e isso também foi um problema terrível, um problema muito sério que ela arranjou por ter mentido tanto assim sobre a vida dela particular. Porque ela tinha pavor que as pessoas soubessem o que ela fez e o que aconteceu no passado dela. Pavor. Então ela criou uma nova Alice, completamente diferente, né? Uma outra Alice. Até tipo de personalidade também. Ela sempre foi muito certinha, toda advogada que fazia as coisas corretas, a boazinha, a que fazia tudo certinho, enfim, sabe? Porque ela tinha horror de alguém descobrisse que alguma coisa que ela podia ter feito de errado, enfim. Então isso foi também prejudicou muito ela durante o livro. Essas mentiras que ela fez, ela se arrependeu também muito depois disso. Enfim, então o livro todo, tá? O principal desse livro
é que acontece, é que primeiro para saber se o Michael, né, se suicidou realmente ou se foi morto por alguém, né, ou foi um assassinato. E que ficou uma dúvida. E também a mulher dele, a Ana, ele, por incrível que pareça, ela chamou a Ellie, ligou para a Alice para perguntar para ela se ela poderia ajudá-la a saber o que aconteceu com o Michael, porque em 2 semanas antes de ele morrer, ele estava muito esquisito, estava muito mudado, estava muito estranho. E como ela trabalhava com ele diretamente, todos os dias, ela poderia saber o que aconteceu, ou então por que ele estava tão mudado. Ou se ela podia procurar investigar o que estava acontecendo, né, o que aconteceu, porque ela estava muito desconfiada, né? Porque que que ela acha que o marido dela de maneira alguma suicidou, de jeito nenhum. Não tem cabimento de se suicidar. Então ela pediu para Alice para investigar, para saber o que podia ter acontecido, já que agora ela estava no lugar, né, no marido. Para você ver. E ficou na dúvida a Alice. Meu Deus do céu, será que ela sabe que eu tenho um caso com o marido dela ou não sabe de nada? Né? Ela ficou com essa pulga atrás da orelha e mais pra frente, se vocês lerem o livro, vocês vão saber o que aconteceu. Enfim, gente, a vida da Alice vira uma bagunça danada. Danada, assim, uma coisa horrorosa. Coisas muito ruins acontecem lá nessa empresa. Essa empresa tem muitos segredos, muita mentirada demais. Muita mentira, muitos segredos, muitas traições. E, enfim, uma coisa horrorosa também, que eu não vou contar o que aconteceu, que tem que estar rolando nessa empresa, que a Laís não faz nem noção do que possa acontecer, o que pode estar rolando por trás disso. Quer dizer, ela com certeza mais pra frente ela vai saber e vai se arrepender amargamente de ter aceitado esse cargo. Enfim, então o livro inteiro, né, é em busca disso, de saber o que realmente aconteceu com o Michael e o que está acontecendo na empresa, porque está acontecendo umas coisas muito estranhas na empresa, demais. Umas coisas assim, e o pior que dentro disso acontece uma coisa com a Alice horrível, horrível. Um troço assim que muda a vida dela profundamente, profundamente o que aconteceu. E justamente também essa coisa que aconteceu com a Alice também é em consequência também das mentiras que ela contou no passado dela, tá? E que infelizmente aconteceu o que aconteceu. E ela sabe disso, tá? Então, enfim, vocês vão saber o que aconteceu, porque eu não posso falar muito. Não posso, se eu falar, eu vou contar tudo, não tem jeito. Eu vou contar o que aconteceu, vou contar as coisas que rolam lá dentro da empresa, que é uma coisa horrorosa, dos executivos, enfim. Então, essa história se baseia justamente na Alison tentando achar o porquê de ela estar nesse cargo, porque não é apenas para essa parte dos negros, não estão conseguindo, estão protestando, não estão querendo, estão querendo, como é que é? Estão querendo mais, né, abertura do mercado para as pessoas negras, nessa empresa que parece que é uma empresa racista, né, que não gosta de negros, enfim, mas não é nada disso, isso aí não é nada, isso é pouquíssimo, isso é um grão de areia, não é nada disso, isso daí realmente é uma pinto. E depois a Alice vai saber realmente que não é nada disso, que o principal não é isso. É outra coisa muito pior, muito mais terrível que está acontecendo nessa empresa. Enfim, só que o que eu achei desse livro? Eu achei esse livro muito previsível demais, muito. Tudo que acontecia desde o começo eu acertava. Tipo, eu tenho certeza que é fulano, e era fulano. Tenho certeza que esse evento vai acontecer. Acontecia esse evento exatamente o que eu pensava. E foi assim quase até o final do livro. Isso eu fiquei tão assim decepcionada, eu fiquei tão, sabe, porque para mim não tinha mais emoção. Chegou uma hora lá, ficou até engraçado. Porque eu falava, eu tenho certeza que isso vai acontecer. E acontecia. Então começou a ficar chato o livro para mim.
tá? Só começou a ficar melhor, mas realmente pro finalzinho. Exatamente onde a Alice tem um dilema. Se ficar, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ali, sabe, que aí quando eu comecei realmente a gostar um pouco mais do livro, achar um pouco mais interessante. Porque até então era tudo uma sucessão de coisas que eu já sabia que ia acontecer, era muito fácil deduzir. Não que eu sou uma gênia, imagina, pelo contrário, eu sempre fui uma lesada, eu nunca acertava, e nunca acerto quem é o assassino, quem é o serial killer, nunca, muito difícil acertar. E eu nem ligo também, pelo contrário, eu até gosto de ser surpreendida. Mas nesse livro, para a primeira vez aconteceu de eu realmente saber tudo que está acontecendo. Eu falava, acontecia, eu pensava, acontecia. Então, eu acho que para mim, tá? Esse livro, eu acho que para mim não foi muito legal de ler. Não foi. O final, para mim, foi um final ok, tá? Não foi ruim. Então, o final não é ruim, é ok. Não é nenhum, oh, esse final maravilhoso também. Não foi. Só que eu acho que a história é boa. A história é muito boa. É muito bem amarrada. Você quer saber o que aconteceu e tal. Mas, sabe, com essa coisa de ser muito previsível para mim, para as coisas acontecer, as pessoas, eu não gostei. Não gostei. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Justamente por causa disso. Porque é muito previsível, a história é boa, mas é muito óbvio, foi muito óbvio, tá muito na cara das coisas acontecerem, sabe? Então não me surpreendeu nem um pouco. Eu achei que faltou um pouco, acho, da autora ter mais um suspense ou esconder mais. As coisas eram muito óbvias, muito, sabe? Não tinha muito, acho que, cuidado mais as pessoas para a gente tentar descobrir ou pensar que era um, que é outro. Não, estava muito à cara. Então eu acho que não valeu muito, não gostei muito desse livro, não. Tanto é que no final, para mim, foi meio um pouco difícil até terminar de ler, sabe? Que para mim ficou muito chato, meio chatinho. Não achei muito interessante, não. Apesar de no final estar um pouquinho melhor, entendeu? Ficou mais animadinho, ficou tudo final também é um pouco mais eletrizante, assim, né? Mas realmente não gostei muito, não. Mas enfim, gente, acho que essa é a minha opinião. Espero que vocês, se vocês forem ler esse livro, me falem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente concordam comigo ou não, que acharam o livro demais, porque eu acho o máximo isso, acho muito legal as pessoas terem essa troca, né? E eu acho incrível, porque tem livros que eu amo demais, é o livro da minha vida. Aí eu falo com uma pessoa, a pessoa fala, o quê? Esse livro eu odiei, eu achei horrível. Eu falo, não acredito que você é o livro da minha vida, eu amei esse livro. Eu acho isso o máximo, gente, eu acho isso muito legal, sabe? Essa troca, como é que as pessoas veem o livro com uma visão completamente diferente de você, sabe? Com os olhos, assim, com pensamentos, são totalmente diferentes. Então, eu acho tão, me choca, assim, que eu acho o máximo isso. De como que você não acha bom esse livro? Não é possível que você não ache. Eu achei um horror, mas por que você não achou horrível? Aí a pessoa fala, você fica de queixo caído, porque é tudo ao contrário do que eu achei. Então, eu acho tão legal isso, sabe? Essa coisa dessa troca de opiniões, independente de você, sabe, você é de religião, de partido político, se você é preto, se você é branco, se você é amarelo, se você é gorda, se você é magra, não tem nada a ver com isso, sabe? São pessoas, só seres humanos, trocando opiniões, pensamentos diferentes do seu, e tá tudo bem, entendeu? É sobre isso, tá tudo bem, sabe? Eu acho o máximo isso, eu acho muito legal essa troca, assim, de experiências, de visões diferentes também, né? Enfim, gente, já tô muito faladeira hoje, meu Deus. Ó, se vocês lerem esse livro, vocês falem pra mim aqui nos comentários, tá bom? Um beijo, gente. Tchau, até a próxima.